Nós vamos pegar e tentar fazer para vocês alguns chorinhos, enquanto não começa essa solenidade, que é de mudança, parece que é do nome do planetário, né? Nós tivemos um professor que trabalhou no planetário vários anos, e agora o planetário está passando a chamar, né, ter o nome dele, em homenagem a ele, que fez muito pelo planetário. Então nós vamos pegar e tocar. E que gostava muito de chorinho. Nós também não podemos deixar de reverenciar também o Manuel, que é uma pessoa fantástica, que gosta de música e que nos chamou para pegar e tocar aqui hoje. E nós viemos, ficamos muito honrados com o convite, viu? Muito obrigado. Eu vou tocar uns chorinhos aqui para vocês, numa boa, até que comece a solenidade, tá? Obrigado pelo convite, obrigado, Manuel, obrigado a todos vocês, tá? Tocar uma música de um compositor chamado Pedro Galdino. A música aqui, o Pedro Galdino não é muito conhecido, mas a música é uma música bem conhecida, chama Flauzina, é bem conhecida nas rodas de show do Brasil. Então, Flauzina, vamos lá. Goiás, chama Sexta-feira no Grande Hotel. Amigo do Beto, fez, talvez tenha sido do Beto, eu não sei o nome do Beto, mas talvez tenha sido para ele, viu?
chama Sexta-feira no Grande Hotel. É o Milton, é o maestro Milton Santiago. Essa música, uma compositor goiano, fez essa música. Possivelmente o Beto não tem o nome dele, né, na partitura, mas seja o Beto. E fez aquela sexta-feira lá na Avenida Goiás, sexta-feira no Chorinho, viu? Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos à cerimônia de homenagem que atribui ao planetário da Universidade Federal de Goiás o nome Juan Bernardino Marques Barrio. Convidamos à frente o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. A coordenadora de assuntos institucionais da UFG e vice-eleita para a gestão 2018 e 2021, professora Sandra Mara Matias Chaves. O diretor do planetário da UFG, professor Manuel Alves Rodrigues Júnior. A coordenadora do programa de pós-graduação de Educação em Ciências e Matemática, professora Marilda Schwartz. Registramos e agradecemos a presença dos ex-diretores do planetário, Cláudio Souza Martins e José Ubiratã de Moura. Também a pró-reitora de Extensão e Cultura, Gisele Ottoni. E saudamos em especial os familiares do professor Juan Bernardino que nos prestigiam neste evento. Para fazer uma saudação ao professor Juan, convidamos o diretor do planetário, professor Manuel Alves Rodrigues Júnior. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria aí de agradecer a presença dos familiares do Juan. Vieram de muito longe, né, alguns, e fico muito feliz pela presença deles, que é muito importante aí para quem está aqui, para a família e para nós, os amigos. Bom, quando a gente fala, eu até comecei aqui falando de Juan, na realidade eu nem cheguei a comentar aqui professor Juan, diretor Juan, doutor Juan. Inclusive, essa titulação, ela nem se encontra aqui em exposição, porque na realidade nós pensamos que ele transpunha toda essa titulação. Ele é muito mais do que isso.
né, com todo respeito a outros locais, né, que fazem uso disso. Mas nós pensamos muito aí com relação a isso e realmente rua. Então, o que a gente viveu aqui, o que a gente vive com ele, não tenho nem como descrever. Acaba que a gente fica bastante emocionado com essa situação, mas faz parte, é um processo, e vamos tocar a vida para frente. Com relação, na minha vida aí com o Juan, do pouco tempo que eu tive com ele, tinha uma coisa interessante. Onde eu ia visitar algum local, conhecer alguma pessoa, mesmo depois sem ele, as pessoas falavam: ah, não, você trabalha no planetário, você está lá. Ah, e o Juan do planetário. Então, acaba que essa palavra planetário acabou sendo, fazendo até parte do sobrenome do Juan. Então era sempre Juan do planetário para lá, Juan do planetário para cá. E interessante é isso, que quando a gente resolveu fazer isso, até mesmo idealizado pelos ex-diretores do planetário, que eu agradeço essa idealização, por eles terem abraçado essa causa, a direção também da UFG, a direção do IESA também, e por nos propiciar esse momento aqui. Agradeço também a equipe do planetário pela dedicação, e também agradeço a todos que aqui estão, que de uma forma direta ou indireta tiveram aí o privilégio de conhecer Juan. E só para finalizar, quando nós fizemos aí convite para muitas pessoas, até de boca a boca, muitos chegavam em mim e perguntaram, gostaria de estar falando alguma coisa, fazendo algum testemunho que fosse. Infelizmente, devido à impossibilidade do tempo, de alguns protocolos, isso não vai ser possível. O que nós fizemos? Então, todo mundo aí, eu acho que quase a maioria recebeu um cartãozinho. Na realidade, acho que não tinha para todo mundo. E sim, vamos entregar esses cartãozinhos, esses testemunhos aí para Helena. E só para finalizar aí, então, a partir de hoje, o Juan, ele não só fica conhecido como Juan do planetário, mas também Juan o planetário. Tá bem? Muito obrigado. Com a palavra, a Helena Maria Bringel Martins, esposa do falecido Juan, o nosso homenageado de hoje. Eu sou Helena, esposa do vivo Juan. Porque ele vive na sua vida maior, sabe? Viver como ele viveu. Ontem, professores na universidade, na PUC, na Associação dos Professores, fazendo, enfim, algumas falas em relação ao Juan como professor, em outras homenagens que já aconteceram aqui na Universidade Federal de Goiás, como no Instituto de Física, aquela do espaço no campus do museu, e assim, homenagens lindas, e que os professores, os alunos externaram tudo como viam o Juan. O pessoal desde o professor Orlando, o reitor, Sandra Mara, todos, o professor Edivar, enfim, todo o pessoal da universidade. Então, quem conviveu com ele sabe exatamente aquilo que eu estou falando. O Juan foi uma pessoa que trabalhou por amor,
que fez o caminho, um caminho pelo afeto, que fez uma ciência com humanidade. Isso para mim é o mais bonito. A coisa do doutor é um detalhe. O mais importante, eu acho que é o caminho, como ele é trilhado. Porque o que é isso aqui? Isso aqui é um pedaço que nós estamos vivendo, que para uns é maior ou menor, e isso em termos de tempo existencial é o que mais importa. É como você vive, como você viveu, o período seja de 61 anos, porém bem vividos. E nós, família, ontem o Breno colocou como filho, e eu dei um depoimento ontem lá na associação do que eu ouvi do meu sogro, e vou repetir aqui agora, que o meu sogro disse que eu, assim, uma moça de muita sorte. E eu fiquei esperando para ele fundamentar por que ele estava dizendo ali. Ele falou, porque você vai se casar com o meu filho. Ou seja, realmente, hoje, depois de que esse ano, com 39 anos de casada, eu me reverencio a ele pela verdade daquilo que ele me disse. E faço uma reverência também à nossa filha Sara, né? Que é assim a filha eterna, que um exemplo de luta, de determinação, sabe? Uma luz, uma força e um grande encantamento pela vida. Então eu agradeço muito a reitoria, a toda a universidade, ao pessoal do planetário, a todos os amigos, a família, enfim, a todos os que estão aqui presentes, pelo cuidado e pelo carinho. Muito obrigada. Antes de prosseguirmos com as falas, gostaríamos de convidar à frente o ex-reitor da UFG e reitor eleito para a gestão 2018-2021, professor Edvar Madureira Brasil. E agora, com a palavra, a coordenadora do programa de pós-graduação de Educação em Ciências e Matemática, professora Marilda Schwartz. Boa noite a todos. Saúdo os presentes em nome do magnífico reitor, professor Orlando Afonso do Amaral, e do diretor do planetário, professor Manuel Alves Rodrigues Júnior. Desde o final da década de 80, professores de biologia, física, química e pedagogia e matemática retornaram dos seus doutoramentos e começaram a agrupar e a criarem núcleos que iniciariam atividades de pesquisa, extensão e cursos de formação de professores de ciências. Assim, nasceu o RIDEC, na Faculdade de Educação, e o NUPEC, no IQ, em 2004. Não obstante, faltava galgar mais um passo na formação continuada de professores de ciências, um curso de mestrado. Assim, neste propósito, os professores Juan, Agostina, Dalva, Itamar, Marilda, Sandra Mara dialogam com outros professores e a reitoria para encaminhar este projeto de mestrado. Do feito, chega a recomendação do curso de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática nível mestrado, pelo Conselho da CAPES, no dia 14 de julho de 2006. O programa de mestrado em Educação em Ciências nasce como fruto de um processo de maturação interna da universidade. A partir da participação individual e coletiva de seus componentes nas diversas áreas de ensino de ciências que trataram de criar este programa. Isso representa o resultado da ação contínua de um grupo de docentes de diferentes unidades da UFG que atuam preferencialmente nas áreas de biologia, física, química, educação e matemática e tem como eixo nortear as áreas e o ensino. Propõe-se formar pesquisadores cuja produção intelectual e textual prática possa contribuir para o ensino de ciências e matemática de qualidade. Nasce, então, um programa interdisciplinar
e que não tem lotação em unidades acadêmicas, mas sim na pró-reitoria de pós-graduação. O coordenador do curso é o professor Juan e a vice-coordenadora, a professora Agostina Echeverria. A nossa casa, o planetário. Esforço, diálogo, empenho e dedicação foram necessários para que o professor Juan desse os primeiros passos com o pequenino programa que nascia cheio de responsabilidades. Não foi, por vezes, tarefa difícil, pois o professor Juan sempre teve como característica a capacidade de agregar pessoas com o dom da palavra, da informalidade e do respeito. Juan conduziu o programa sempre com a porta aberta de sua sala. Presença constante e aconchegante, fosse para um assunto formal ou de grande importância, ou para o olá do dia, ou para o aconchego daqueles que necessitassem de ser ouvido, aconselhado, orientado. Tudo muitas vezes foi brindado com vinho, cachaça, café, suco, identidade do Juan. Seu sorriso e presença constante trouxeram os alunos deste programa para uma aproximação singular. Assim foi com os alunos do Timor-Leste, de Jataí, de Quirinópolis, de Barra do Garça e de outras cidades, origem de nossos alunos. Lá vinha Juan, com agasalhos, consulta para dentista, comida e acolhimento para todos. Nossas idas aos congressos, nacionais ou internacionais, marcaram doces viagens com um guia turístico que não se cansava em caminhar, olhar e descobrir. Esse era Juan. Não queremos falar hoje dos dias em que a sua porta ficou fechada ou entreaberta. Passou. Juan, além de coordenador, foi coordenador por 2 vezes, foi também professor e orientador. Quantos guiastes com perspicácia até o final do curso, Juan? Paciência, tempo em outra velocidade daquela do nosso calendário, mas nunca perdeste nenhum dos seus pelo caminho. Você não parou, não desamparou, cuidou e lutou, sempre com seu jeito carinhoso, no nosso programa. Às vezes discordávamos de você, mas estamos na academia, onde a palavra é livre. E agora, Juan? Partiste e nos deixaste para trilhar o caminho e assim seguimos, pois não se pode parar. Assim, queremos dizer nesta homenagem singela da importância do trabalho prestado à sociedade por meio da formação humana, cultural e profissional, sobretudo de professores de ciências e matemática. Assim, registramos o nosso reconhecimento e carinho ao professor, coordenador e fundador do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. Parafraseando Saramago, fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Nossa homenagem se materializa neste evento com uma placa que ficará ao lado da sala de aula, lugar e locus da docência do programa, lugar privilegiado também de Juan. Obrigada. E agora com a palavra a coordenadora de assuntos institucionais, professora Sandra Mara Matias Chaves. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer e uma emoção muito grande estar aqui nesse momento. Eu quero cumprimentar todos os componentes dessa mesa simbólica e quero cumprimentar especialmente a família do Juan, Helena, Breno, Diego, Carlos, Cristina, Milagros, que são os irmãos do Juan que vieram da Espanha para participar desse momento, e dizer do quanto, eu vou fazer uma fala fugindo muito da formalidade, até porque eu não sabia que eu ia falar, da história do Juan, como professor, como pessoa, como amigo, que eu conheci na década de 80, quando eu era professora na PUC. E de lá para cá,
uma grande amizade, né, onde eu acompanhei e ele acompanhou, né, o nascimento, o crescimento dos filhos, né, a construção da vida profissional. E o Juan com a característica que todos conhecem, né, sempre muito presente, muito participativo, muito receptivo, muito preocupado com o bem-estar de todas as pessoas, né. O Juan, eu lembro na PUC, ele circulava pela PUC inteira, por todos os espaços da PUC, conhecia a todos, assim como, né, ele fazia aqui na UFG também. Uma pessoa que, junto conosco, né, pensamos, construímos e começamos esse programa de pós-graduação em Educação, Ensino de Ciências e Matemática, né, hoje com mestrado e doutorado, com professores das diferentes áreas e alunos das diferentes áreas, né, que tem uma produção extremamente importante, né, que foi uma luta pensar, propor, elaborar esse programa e construir, consolidar esse programa, né, que está crescendo cada vez mais e se firmando cada vez mais. Então esse era o Juan, né, uma pessoa que aqui no planetário muitas vezes, né, a gente conversava e dizia da forma como ele lidava com os estudantes da pós-graduação, né, da preocupação com se tinham se alimentado, se tinham computador, se tinham material para produzir as suas dissertações. Então, a presença constante, a participação constante e a característica constante, né, do vinho, da cachaça, da castanha, né, de sempre ter alguma coisa na sala dele, né, e sempre nas comemorações ou nas confraternizações que ele adorava, né, se fazer presente com a característica que ele tinha. Então, eu quero aqui fazer uma reverência mesmo ao Juan, a pessoa que ele foi, ao amigo, ao grande amigo que ele foi, ao grande professor que ele foi, ao orientador que ele foi aqui no programa, né, e ao papel que ele exerceu na PUC e na Universidade Federal de Goiás, aqui no Planetário especialmente, e no programa de pós-graduação, né? E desejar à família, né, a todos, né, a Helena, ao Breno, ao Diego, aos irmãos, ao irmão e às irmãs, né, que vocês tenham força e que mantenham, né, essa lembrança da pessoa que o Juan foi e daquilo que ele construiu nessa trajetória, nessa vida. E eu tenho certeza, eu acredito que ele está feliz onde ele está, de ver, né, toda essa homenagem a ele e de ver o planetário que ele tanto amava, né, recebendo hoje o nome dele. Muito obrigada. Professor Edivar Madureira, Brasil. Muito boa noite a todos. Saudade de Helena, Santa Mara, Orlando, Manuel, Marilda, Breno, Diego. Acho que restou muito pouco para falar. Depois das falas aqui do Manuel, eu já peço desculpas aí pelo meu atraso. Eu e o professor Orlando estávamos em outro evento, também muito emocionante, lá na Faculdade de Ciências Sociais, onde estavam lá os egressos da primeira turma do curso de Ciências Sociais da UFG, de 50 anos atrás. E o trânsito de Goiânia, talvez escolhi um caminho pior que foi o do Orlando e acabei me atrasando bastante para estar aqui. Mas eu falo que esse é o tipo de engarrafamento que eu estou feliz de enfrentar. Quantos anos a gente não enfrenta engarrafamento por conta de excesso de chuva, né? Esse ano a gente quase passou por uma crise hídrica terrível, né? Então que vem a chuva, que venham mais engarrafamentos, acho que isso é uma coisa que a gente convive, né, com toda dificuldade, mas a gente sabe que tempos melhores virão com mais água. Bom, eu queria ressaltar algumas coisas de muito valor. Primeiro, dizer da importância e do significado, né, e da atitude bela do Instituto de Estudos Socioambientais de designar o planetário com o nome do professor Juan. Nada mais justo. O Manuel foi muito feliz. O Juan é o Juan do planetário. Eu conheci o Juan aqui, né, e sempre me chamou a atenção algumas características.
sem dúvida, a maior delas era a paixão. O Juan era uma pessoa absolutamente intensa em tudo aquilo que ele fazia. E ele vivia esse planetário e essas atividades aqui com uma intensidade única. E isso encantava. Mas marcava muito também no Juan a sua cultura geral e a sua inteligência. Convivi 8 anos como reitor e o Juan demandava muito a reitoria. Mas as demandas do Juan eram aquelas demandas que já vinham com a solução acompanhada, já vinha com tudo resolvido e bastava a gente implementar aquilo que ele já tinha pensado exaustivamente e fazia isso sempre com muita inteligência. E a conversa com o Juan era sempre uma conversa extremamente agradável, né? Uma pessoa, como eu disse há pouco, uma cultura geral rara. E então a gente fica sempre pensando, né? Quanto é difícil a gente continuar com tudo isso daqui. Eu imagino o que o Manuel, o Paulo, os demais aqui do planetário estão vivenciando, porque a presença do Juan é muito forte nesse espaço. Eu tive também, já em outro momento, uma oportunidade única de conviver com o Juan. Eu estava em Brasília, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, respondendo por uma secretaria, e de repente, dentro dos programas da secretaria que eu respondia, um dia no corredor do Ministério, eu encontro com o Juan. Pergunto: Juan, o que você está fazendo aqui? Não, estou analisando uma série de projetos aqui do programa de popularização de ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então esse era o Juan, uma inserção internacional única, avaliando lá centenas de projetos. Um dia eu vim para Goiânia e deixei o Juan trabalhando lá no final de semana, né, com toda a dedicação. Na segunda-feira iríamos publicar o edital estava pronto, graças ao esforço do Juan e a equipe que trabalhava lá no Ministério. Então é uma pessoa absolutamente incansável, né? Absolutamente admirável, e que deixa esse vazio muito grande aqui no nosso dia a dia, e que trabalhava, né, com essa paixão que eu disse, que poucas vezes a gente vê, né? E trabalhava com um tema tão precioso para a gente, que é a popularização de ciência. Compartilho de todos os sonhos, e acho que uma das últimas vezes que estive com ele, ainda na campanha para reitor, acho que o professor Leandro lembra disso, aqui nesse cantinho nós tomamos uma cerveja, aqui dentro daquele evento de popularização de ciência, a gente tomando uma cerveja e ele falando de todos aqueles planos que ele tinha na transformação, que os grupos de cultura estavam ocupando aqui e tudo isso estava acontecendo. Acho que agora resta para a gente colocar todos os planos do Juan em execução e realmente ocupar esse espaço que já leva o nome dele, e aquelas atividades que ele sonhou um dia para cá, a gente se compromete nos próximos 4 anos a se dedicar para que elas se tornem realidade. Obrigado a todos, é uma satisfação estar aqui, apesar de ser um momento muito triste, mas lembrar do Juan é sempre muito bom. Ele faz muita falta e eu tenho certeza, como a Cida disse, ele está num lugar privilegiado, olhando para a gente, torcendo para o sucesso da Universidade Federal de Goiás e da popularização de ciência. Obrigado. E agora, em nome da equipe do Planetário, eu gostaria de abrir a palavra para algum familiar do Juan, caso queira vir aqui na frente falar algo. E agora tem um novo espaço que leva também o nome do meu pai, e Joseliano, que está ali, disse uma coisa muito bonita, né? Que foi conversar com meu pai quando foi se candidatar a presidente da associação, e ele disse: o que eu devo fazer, Juan? E meu pai disse: gaste a sola do sapato. Gaste a sola do sapato, vai andar, vai correr mundo, né? Usa o sapato para conversar, para conhecer, para dialogar. Então, eu sou suspeito, obviamente, para falar, mas eu acho que em nome da família, né,
Queria não só ressaltar, eu acho, a emoção de estar aqui, mas a emoção também de ouvir tantas histórias bonitas, né? Eu acho, do meu pai. Tinha ali, eu não sei se ainda está na sala do programa de pós-graduação, um pequeno cartaz que ele tinha escrito, estava com a letra dele, né? Que dizia algo que o Eduardo Galeano escreveu, pensou em algum momento, né? Que é uma frase muito bonita, que dizia algo assim como: os cientistas acham que estamos feitos de átomos. Algum passarinho me disse que estamos feitos de histórias. Né? É isso. Meu pai achava que não estávamos feitos de átomos, embora fosse físico, astrofísico. Né? O que ele se importava realmente era pelas histórias com minúsculo, né? Não histórias, a história em maiúsculo. E eu acho que essas histórias que todos nós carregamos, que todos nós temos, né? Todos nós lembramos nos últimos meses, com os valores que ele transmitia, né? De generosidade, de solidariedade, de mudar o mundo no dia a dia, fazendo as coisas e não só com grandes discursos. Eu acho que são essas as coisas que a gente deve manter viva, né? Que a gente deve seguir com esse horizonte, nesse caminhar, né? Tendo ele como referente, como exemplo de nossos próximos eventos, dos nossos trabalhos, da nossa vida familiar em todos os âmbitos. Esse é o exemplo que eu tenho, é o maior exemplo e sempre vai ser. Obrigado. E agora com a palavra o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Essa hoje é uma grande universidade no Brasil. Nós temos uma grande universidade. Uma das maiores e melhores universidades do país. As universidades federais. Mas quem construiu esse patrimônio? Né? Como é que nós chegamos lá, nesses 57 anos? Né? Períodos tão difíceis, no início da universidade, da criação da universidade, com tantas carências. Nós chegamos lá graças à coragem, ousadia, competência de muita gente. Eu não tenho dúvida que a parte da grandeza dessa universidade deve-se ao Juan, ao trabalho do Juan. Então, nada mais justo que darmos o nome do Juan a esse planetário que ele tanto amou, que eu acho que é uma grande lembrança para Helena, Diego, Breno, Sara, todos os irmãos que estão aqui presentes, todos nós, colegas do Juan, do IESA, da universidade, da física. Então, a maneira de termos o Juan presente e termos na memória que essa universidade foi construída também pelo Juan, e muito pelo Juan. A dor de uma perda é sempre dura. Claro que com o tempo a gente se acostuma um pouco com a dor, mas talvez seja um pouco agora, e com o tempo, um pouco como a música que nós ouvimos, um chorinho, que tem um quê de alegria, tristeza, mas uma coisa bonita, suave. Eu acho que é isso que vai ficar nas nossas memórias todas. Uma lembrança boa, suave, querida, carinhosa do nosso querido Juan. Muito obrigado. Teremos agora o encerramento das placas que atribuem ao planetário da UFG o nome Juan Bernardino Marques Barre.
los pies en el suelo, los ojos en el horizonte y la mente en el infinito, quiero viajar por el Edén del universo y andando descalzo entre las estrellas, recoger flores en cualquier constelación. Para se dirigirem ao hall da sala de aula, onde acontecerá o descerramento de uma placa do Programa de Pós-Graduação de Educação em Ciências e Matemática, em homenagem ao professor Juan. Posteriormente, haverá a inauguração da sala de observação remota do telescópio SOAR. Para finalizar, todos estarão convidados a participarem do coquetel que será no hall de entrada. Muito boa noite a todos vocês. Eu gostaria de dizer que a frase que o Breno citou é a que o Juan escreveu à mão e que está na sala da coordenação. É a frase que a gente traz aqui também, onde a gente dizia que algumas pessoas dizem que somos feitos de átomos, que são poeira nas estrelas. Eu prefiro pensar que somos feitos de história. Eduardo Galeano. Homenagem ao Dr. Juan Bernardino Vargas Barril, fundador e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. Uma homenagem de seus colegas do programa. Alguém quer falar alguma coisa? Os colegas do mestrado, do doutorado? Está ótimo. Tá bom.